dificuldades que as pessoas possam sentir nessa nova fase que estamos vivendo, que estamos sendo obrigados, né, a correr muito para aprender muita coisa nova, mas é a realidade que está se apresentando aí. Eu, particularmente, gostei da resolução, acho que ela deve ser aprovada como está, porque favorece a todas as demais eleições e dá a possibilidade de flexibilização para cada um organizar o processo eleitoral da melhor forma possível. Eu acho também meio complicado e inadmissível, antes de se iniciar isso, colocar os servidores que trabalham nessa área sob suspeição. Porque se estivéssemos numa eleição normal, como sempre fizemos a cada 4 anos, de maneira presencial, com cédula ainda, de papel, quem estaria coordenando, dando suporte para a comissão eleitoral, que é composta por representantes de todos os segmentos, devidamente escolhidos e eleitos no colégio eleitoral, quem estaria dando suporte, tabulando, dando todas as informações, seria a antiga coordenadoria de órgãos colegiados, seria toda a infraestrutura da universidade que sempre se disponibilizou, né? E a gente sempre contou também nos últimos anos com o apoio e a fiscalização do olhar externo. Então eu acho assim muito, muito complicado a gente colocar a equipe da instituição, né, no caso os técnicos de TI da universidade, que estão dentro de uma agência hoje, cada um pensa a sua maneira, cada um pensa diferente, nem todo mundo tem a mesma opção, a mesma escolha, e nós temos que respeitar isso, mas eu confio muito no trabalho técnico e dos docentes da Universidade Federal, na sua seriedade, e pela história e tradição que nós temos das comissões eleitorais, do capricho, do cuidado, para que a gente nunca tivesse um problema grave numa eleição. Então, eu sou extremamente favorável, está muito bem construída essa resolução, acho que ela deve ser aprovada da forma que está, e as condições específicas que a gente possa melhorar e dar maior segurança, né, a própria comissão eleitoral pode verificar tudo isso. É o que eu gostaria de falar. Obrigado, conselheiro Cláudio. Conselheiro Osmar, acho que levantou a mão ali. Bom dia, Torini. Bom dia, Camila. Bom dia, conselheiros. Quando sai uma notícia de eleição, sempre há uma curiosidade de como isso vai se dar, ainda mais agora num processo em que tudo vai ocorrer de forma eletrônica. Então, a minha intervenção aqui era só para pedir um esclarecimento, até para que a comunidade possa compreender como é que vai se dar esse processo, de qual seria a atuação da AGETIC no dia após a abertura do processo eleitoral e como as pessoas fariam para participar e votar nesse dia. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Osmar. Eu vou pedir para explicar um pouco isso, até como foram nós tivemos 3 já eleições nesse processo, aqui na universidade, usando essa ferramenta. Como eu falei, a USP usa, o Fiscar usa, a UFGD usou. Então, eu vou pedir, se possível, permissão para que o diretor da AGETIC, o Luciano Gonda, explique para nós conselheiros, como é que funciona. Quero destacar aqui que o próprio diretor, ele não fica responsável por nada, tá? É designado uma equipe que conecta junto com a comissão eleitoral para poder, de alguma forma, fazer essas parametrizações e fazer o acompanhamento de todo o pleito, junto com os fiscais designados, tá? E junto também com os observadores externos. Então, eu vou pedir para o diretor Luciano Gonda falar um pouquinho da segurança para todos os conselheiros e também para a questão de falar de como é que está na Andifes, porque ele participa do CGTIC, que é uma comissão de tecnologia da informação e comunicação da Andifes, para saber essa dinâmica com todas as universidades que estão usando agora sistemas de votação eletrônico para suas atividades diárias, tá? Então, por favor, Luciano Gonda, eu vou pedir permissão, eu vou pedir para que a secretária Inês coloque um painel de votação, como ele é um usuário externo e que não está no conselho, para ver se ele pode explicar
como é que funciona o sistema e votação para todos os conselheiros. Então, vai aparecer um painel de votação, permitir fala da GTIC ou não permitir fala da GTIC, para responder às situações colocadas pelo conselheiro Osmar. Então, em votação, a votação apareceu e depois não... Ela está acontecendo? Eu não... Ela está acontecendo. Todo mundo está conseguindo visualizar o painel? Finalizado aqui o minuto. Inês, por favor, como é que ficou o painel? Não consigo enxergar aqui. Então, 94% aprovou a fala da GTIC. Então, eu vou solicitar, então, para que o diretor da GTIC explique um pouquinho deste item, para dar segurança para todos os nossos conselheiros de como é que funciona esta plataforma. Obrigado. Bom dia a todos. Em relação ao sistema de votação online, a gente escolheu esse sistema porque ele foi desenvolvido pela MIT e já é utilizado pela maioria por muitas universidades brasileiras, né? Como a UFSCar, a UFPE, a UFGD, e a própria USP é pioneira nesse sentido. E a Federal de Santa Catarina também tem bastante know-how nisso. Então, durante essa pandemia, logo no início, no final de março, início de fevereiro, já começou a discussão na Andifes, no Colégio de TI, o CGTIC, sobre sistemas de votação online. E aí o CGTIC fez um levantamento não só de sistemas de votação online, mas de ferramentas para ajudar tanto a parte acadêmica quanto a parte administrativa das universidades. E aí 2 ferramentas se destacaram. Uma delas é o SIG Eleição, porém essa ferramenta é restrita a quem compra o sistema da UFRN, o SIG UFRN, e o Helios Voting, que já era utilizado em algumas universidades. E o Helios Voting, ele é um software livre. Na verdade, a gente já estava estudando isso, a gente estava à frente das outras antes da pandemia, assim como o SEI, o Gmail e outros serviços digitais que foram implantados na UFMS, a gente também já estava estudando votação pelo volume de votações e a dinâmica que o sistema online dá, a agilidade que o sistema online dá em processos como esse. E evita deslocamento de servidor, de professor, de aluno até a universidade. Por exemplo, até para coordenação de curso, o aluno, se ele não tiver aula no dia, ele tem que vir à universidade com uma votação presencial só para votar e ir embora. Então, e às vezes muitos alunos vêm de ônibus, leva 2 horas para chegar aqui para votar em 2 minutos. O sistema online agilizaria isso. Então, por isso que a gente estava estudando. Tá? Por que a gente escolheu o Helios? A gente já tinha escolhido o Helios e o CGTIC só mostrou que a gente estava no caminho certo. Porque ele tem 2 garantias aí principais. Uma delas é o sigilo do voto. Então, o voto é criptografado antes de sair da máquina do votante, do eleitor, tá? E depois ele também tem a confirmação de voto. Assim como a gente recebe do TRE um comprovante de votação, o Helios vai te dar um código dizendo que para você poder conferir se o seu voto foi depositado corretamente na urna. Tá? Lembrando que esse sistema não foi implantado para a escolha de reitor. Tanto que a gente já fez eleições na FACFAM, na FAOD e no INFE. E já tem programado aí eleições na ESAM, Nova Andradina, na FAMES, no INFE, na FACFAM e no INBIL. Tá?
por que a eleição online nesse momento é interessante e esse sistema é bastante seguro? Tá? É interessante porque ele garante aí que os votos, os cargos não fiquem vagos, né, na UFMS, em especial se tem função como coordenador de curso, tá? E garante o processo democrático aí para os eleitores. Tá? Além disso, o sistema é um software livre, né? Então o código dele é auditável. Em relação à operação do sistema, eu, diretor da GTIC, não vou operar diretamente esse sistema, nem tenho senha do sistema. Tá? E quem vai operar são os servidores da GTIC, que são técnicos que são extremamente comprometidos e idôneos em relação ao processo. Tenho certeza que vão conduzir o processo de maneira correta para garantir a democracia. Tá? Lembrando que quem é ligado diretamente à reitoria é o diretor. Os servidores, se mudar o reitor, eles vão continuar aqui e vão continuar a fazer a operação dos sistemas da UFMS. Tá? Não importa quem seja o reitor, eles vão estar aqui e vão promover, são extremamente competentes e comprometidos aí com o desenvolvimento da UFMS. E aí eu estou à disposição para mais dúvidas. Obrigado, Luciano. É importante também falar que tinha uma logística. As normas da comissão eleitoral para reitor e vice-reitor está amanhã na pauta. Tá? Então, é muito importante falar para todos que amanhã a Assembleia Universitária, que é a reunião de todos os conselhos, se reunirão para definir e normatizar o processo, como é que vai funcionar. Mas a logística, estou falando dos 4 últimas eleições, um ponto importante é professores e servidores afastados para doutorado, pós-doutorado, alunos de educação à distância que não tinham presença na universidade, eram enviados cédulas para todo mundo via correio. Então, assim, a logística hoje praticamente é impossível fazer isso. Então, é muito importante que a gente tenha aí ferramentas para poder ajudar nesse processo como um todo. Vou passar a palavra para o... Eu não sei se o Osmar... Tudo bem? Qualquer coisa o Osmar depois pode se manifestar, se foi atendida a explicação. Vou passar a palavra para o conselheiro Rui Alberto. Wilson, o conselheiro Wilson, consegue falar, conselheiro Wilson? Consigo, presente. Bom dia, professor. Pode falar. Não, só para ratificar, inclusive com essa explicação maravilhosa que o professor Zarate falou agora, eu particularmente sou um fã da tecnologia, acho que não tem volta essa questão da gente evoluir nessas tecnologias e reforçando aquilo que já foi dito anteriormente sobre a lisura do processo. Eu acho que nós temos vários níveis de fiscalização dentro do processo, inclusive de todas as partes envolvidas, candidatos, essa coisa toda, e esse é um futuro que não tem volta. Acho que nós devemos evoluir, como disse o professor, a pessoa online em qualquer parte do mundo que ele tiver, ele pode ter acesso à votação, e isso vai referendar muito mais ainda o processo eleitoral na universidade. Os anos que se passaram, anos anteriores, com certeza muita gente deixou de participar do processo porque não tinha como se deslocar para a universidade ou estando fora, e isso acaba sendo uma forma de cerceamento da oportunidade de toda a comunidade universitária participar do processo. Eu fico muito tranquilo com relação a essa questão de escolha do software que vai ser utilizado. Isso é passível de fiscalização, qualquer pessoa pode ir atrás e fiscalizar todos esses softwares hoje presentes no mercado. Qualquer especialista da área de TI consegue ver isso. Então, eu acho que a universidade está de parabéns em ter evoluído dessa maneira. A GTIC, principalmente, conheço vários professores e funcionários, são pessoas realmente bastante íntegras e que vêm a colaborar muito com a universidade. Eu acho que isso não tem volta, precisamos evoluir.
Para isso, a gente tem, como eu já disse, vários processos de fiscalização que vai nos ajudar com relação a isso. E fora a Comissão Eleitoral, que vai ter plenos poderes para poder agilizar todas essas coisas e esclarecer dúvidas de qualquer professor, qualquer funcionário, qualquer servidor da universidade com relação a todo esse processo. Era o que eu tinha a dizer, professor Turini. Obrigado, conselheiro. Só complementando aqui, o processo é muito parecido com as eleições nas presenciais, né? A Comissão Executiva Central, que está acompanhando a eleição, a consulta, estou falando do ponto de vista de amanhã, que vocês vão discutir. Como acontecia, é fechada a lista de votantes, servidores, professores, técnicos, estudantes, então a comissão fecha essa lista, faz a inseminação no sistema quando era igual gerar cédula, entendeu? A quantidade de cédulas, faz a inseminação no sistema, e no dia, a votação sempre um dia, historicamente na universidade foi sempre um único dia, abria de manhã, fechava à noite, e os fiscais podem acompanhar, no fundo, eram as urnas, né, os locais de votação, e os fiscais vão poder acompanhar de alguma forma e monitorar todo o processo junto, onde a comissão definiu o local para poder acompanhamento. Então, acho que é muito similar, a gente tem que tentar fazer essas ferramentas virtuais, como nós estamos fazendo agora essa ferramenta de web conference, funcionar como a gente funcionaria de forma presencial. Tá? Eu acho que isso é um grande desafio das nossas instituições. Vou passar a palavra para o conselheiro Rui, Alberto, Caetano. Por favor, Inês, libera o microfone. Bom dia a todos. Eu queria falar que eu não vejo nenhum problema em um dos dois artigos, no 5º e no 6º, se tratando de norma geral de votação eletrônica dentro da universidade, isso para qualquer votação. A norma está muito bem organizada. A gente discutir se quem deve conduzir um sistema eletrônico na universidade, eu acho que ninguém tem dúvida que no sistema eletrônico deveria ser a GTIC, os nossos servidores de lá, eu acho que não teria outro lugar para se fazer isso. E o sistema é um sistema seguro, a gente sabe, auditável, e a questão é que está se confundindo um pouco algo que vai ser feito amanhã e colocando meio hoje. Hoje não, hoje a gente está falando de uma regulamentação geral, de uma norma geral para processos eletrônicos de votação dentro da universidade. E a norma está perfeita, não tem nada para mudar não, está tudo em ordem lá. Essa é a minha manifestação, era isso. Obrigado, conselheiro. Vou passar para o Paulo Zarate. Paulo Zarate Pereira. Por favor, ligue o microfone. Bom dia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, caros colegas conselheiros. Eu gostaria apenas de falar brevemente duas coisas. Primeiro, a oportunidade que a FAODO teve de já utilizar esse sistema para a escolha do representante da unidade junto ao Conselho Universitário. Na nossa experiência, ela foi bastante tranquila, rápida, ágil, segura, não houve questionamentos. O assessoramento aí da AGTIC foi extremamente pontual, extremamente competente, e eu tenho certeza que toda a comunidade lá da FAODO ficou satisfeita em relação à agilidade e à segurança do processo. Segundo, em relação ao questionamento dessa resolução, eu também não vejo necessidade desse questionamento, porque a universidade está tendo a oportunidade de mostrar duas coisas importantes. Primeiro, que ela está na vanguarda de enfrentamento de situações desafiadoras como a que nós estamos vivendo. Uma vanguarda que acompanha aí, como foi dito, várias universidades do Brasil e do mundo. Então, eu fico muito orgulhoso de que a nossa universidade ela possa estar acompanhando esses desafios da maneira como ela está fazendo. Segundo, eu vejo a universidade como um modelo dentro da sociedade. Se eu vejo ela como um modelo dentro da sociedade, isso também inclui aspectos éticos e aspectos de cidadania. Então, também vejo uma ótima oportunidade para nós mostrarmos à sociedade
que nós somos capazes de realizar, de gerenciar qualquer processo que seja pertinente à nossa instituição. Então, principalmente aí o processo de escolha do reitor, que não há de haver, no meu ponto de vista, suspeição, e ainda somos garantidos pelo olhar externo que isso tem. Então, para mim, a resolução está perfeita, a nossa experiência na FAODO ela foi tranquila, e eu acredito que não vai ser diferente na escolha de reitor e vice-reitor. Era essa a minha contribuição, presidente. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro. Passar a palavra para, estou vendo a sequência aqui, conselheiro José Carlos. José Carlos Crisóstomo Ribeiro, pró-reitor de Gestão de Pessoas. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros. Depois que eu levantei a mão, muito do que eu queria dizer foi dito, até muito mais pelos conselheiros favoráveis à resolução. Então, eu me limito a compartilhar com eles o que foi dito e reforço a minha tristeza em levantar a suspeição dos servidores da GETIC, ou GETIC. A PROGEP utiliza sistemas desenvolvidos pela GETIC, são sistemas elogiados, modelos para outras universidades, e não vejo nenhuma razão para suspeitar da GETIC nesse trabalho. Obrigado, conselheiro. A próxima conselheiro Nivalci Barbosa. Conselheiro, por favor, Inês, libera o áudio para ele. Está liberado, Nivalci. Bom dia. Bom dia, conselheiros, professor Turini, professora Camila. Professor, eu coloquei algumas anotações aqui. Eu acho que a questão é que essa resolução ela está sendo muito ampla. A questão não é algumas votações dentro da universidade. No meu ponto de vista, acho que o questionamento foi na questão da votação para a questão da reitoria, do reitor e do vice-reitor. Aqui não é pelo menos da minha parte, não é ser contra esse processo de votação eletrônica, né, nesse momento de pandemia. A gente sabe que isso é comum, que isso é de praxe e está sendo adotado por várias universidades. A questão também não é a questão de valores, como foi colocado. Eu acho que não é um valor, se eu não me engano, não é tanto assim essa questão de valores. E também não é uma questão de colocar em suspensão a questão da capacidade da universidade, dos nossos técnicos, da equipe do Gonda, da equipe dos professores que estão lá, vai ter auditoria, vai ter tudo, né? Não é uma desconfiança no meu ponto de vista. Eu acho que a questão, porque a gente vê algumas coisas que acontecem no governo, por exemplo, o Enem ele é contratado uma empresa externa, né? Várias coisas do governo contratado uma questão externa. Então, na questão da votação para reitor e vice-reitor, eu acho interessante uma equipe externa, porque não é uma questão de colocar em suspensão. Eu bato nessa tecla. Eu acho que é uma questão de nós evitarmos alguns problemas futuros que podem acontecer, né? Por que pode acontecer? Porque é uma eleição importante, onde várias pessoas envolvidas, né, estão no processo da comunidade aí da universidade. Então, pode acontecer. Então, para evitar, no meu ponto de vista, para evitar qualquer questionamento futuro, judiciais e até colocar um atraso e um questionamento nesse processo, né? No meu ponto de vista, falando aqui o Nivalci, se eu fosse o reitor, para eu eximir de qualquer questionamento, eu colocaria uma equipe externa, né? Para evitar qualquer questionamento. Né? É uma questão, não é de suspensão, de desconfiança, é uma questão de evitar os problemas. Né? A questão de valor eu acho que não é tanto. A questão da votação eletrônica que foi colocada aqui, todo mundo é a favor da votação eletrônica. O problema é colocar essa votação dentro da universidade. Embora tenha auditoria, tem todo o processo de lisura, tem a lisura do processo, mas pode haver um questionamento. Eu volto a repetir, pode haver um questionamento
futuro é sobre esse tipo de votação, usando a própria universidade para esse processo. Então, terminando aqui, no meu ponto de vista, seria legal a gente contratar, como é feito com o Enem e outras coisas, uma equipe externa para evitar qualquer questionamento futuro, né? Eu acho que a resolução ela está aí, mas se pudesse tirar a questão do processo da votação dos reitores, acho que é isso que o professor Lincoln colocou. Ela não ser ampla para tudo. É isso. Obrigado. Obrigado, conselheiro. E, de novo, aqui eu quero destacar o que eu coloquei no começo. A resolução ela é genérica. Cada comissão define seus critérios e amanhã a comissão eleitoral vai se reunir para definir os critérios deste processo, que é do reitor e da vice-reitora. Tá? Então, assim, nós estamos dando opções para que a universidade, junto com a Andifes e todas as universidades que vão utilizar esse sistema, já contactamos os órgãos externos para acompanhar toda a inseminação, todo o acompanhamento da eleição. Então, eu acho que isso é muito importante, ter os observadores, tá? E a questão financeira de custo de R$100 mil, R$200 mil para fazer a aquisição de um serviço desse, se houver um custo disso, processo licitatório suficiente para fazer, aí a comissão vai ter que definir, entendeu? É um critério da comissão executiva, onde buscar dinheiro, onde buscar o processo, o trâmite, para não prejudicar todo esse momento que nós estamos vivenciando da pandemia. É um momento que nós estamos economizando recursos, não existe recurso financeiro disponível. Então, a comissão eleitoral vai discutir amanhã esses critérios específicos. Tá? Essa resolução ela é genérica e atende todas as outras instâncias da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Vou passar a palavra para o conselheiro Paulo César Duarte. Eu falei, eu só queria ratificar que em momento algum foi falado aqui que colocando em suspeição funcionário, candidato, não é esta a questão. Inclusive ficou bem claro lá na minha fala. A questão que se coloca é uma questão da imagem pública da Universidade Federal, daquilo que pode ser instrumento de mídia, de ataques. A universidade vem sendo sistematicamente atacada. E aí, se a gente deixar uma margem, nós vamos prejudicar a universidade, nós vamos prejudicar a administração da universidade. Então, jamais nós deixaríamos em suspeição qualquer um dos atores, docentes, técnicos da universidade. A questão é simplesmente fazer as coisas dentro de um critério que não vá dar margem para uma possível suspensão futura, por exemplo, de um candidato entrar na justiça contra o processo eleitoral, gerando um terrível um mal para a universidade no sentido da sua imagem, né? Então, essa é a questão que se coloca quando, sim, vai ser questionado, né? O fato da AGETIC estar à frente, coordenando o processo, isso será questionado. Agora, se nós vamos aceitar essa... Porque é a única coisa da resolução, né? O resto da resolução é perfeita, a questão à distância tem que ser mesmo, né? A questão é só esta. Então, eu ainda acho que essa discussão deve ir amanhã lá para a comissão, e é uma questão que o valor não é um valor alto, como foi falado aqui, é um valor baixo, em termos do patrimônio da universidade, e reitero que jamais colocaríamos em suspeição um profissional nosso aqui da universidade. Obrigado, conselheiro, pelas suas colocações. Amanhã eu acredito que vocês vão discutir isso. Eu não sei valor, porque não foi feita cotação, ninguém me passou valor, tá? De custo de fazer esse serviço. Eu acho que tudo é possível encontrar, destacar aí a Comissão Executiva Central, que vai acompanhar, junto com o Colégio Eleitoral, acompanhar essa eleição para reitor e vice-reitor. Eu fico muito feliz, desde o início da minha gestão, não há nada ilegal sendo feito, tá? Não há nenhum ataque contra as instâncias da nossa universidade. Agora nós estamos num momento muito de inovação, muito de colocar a política pública de educação como um direito fundamental e garantir. Então é muita inovação, é muito movimento, e às vezes a gente cria essas dúvidas, né? Mas eu quero falar para vocês que o que depender da equipe da universidade, tá?
A gente vai dar todas as condições para o colégio eleitoral, as comissões executivas centrais, comissão de ética, conduzir o trabalho com muita serenidade, com muita legitimidade, porque a universidade é muito maior do que nós todos. Tá? Eu vou passar a palavra para a conselheira Luciane Coimbra. Por favor, Inês, libera o púlpito para a conselheira Luciane. Tudo isso para falar de uma coisa, não entrou nem no lista da pauta ainda. Conselheira Luciane. Alô? Conselheira Luciane. Está falando. A próxima conselheira é a conselheira Dulce. Depois a Luciane retoma. Conselheira Dulce. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros. Eu acho que é uma preocupação pertinente, não vamos descartar a preocupação, não. Mas eu estou aqui, na verdade, para reiterar ou para complementar a fala do professor Canteiro, do professor Paulo Zarate. Nós estamos, nesse momento, votando um sistema de votação eletrônica para o UFMS. Eleição para reitor é especificamente amanhã, o que pode ser complementado, mudado, alterado ou não. Mas o que a gente está votando hoje é um sistema de votação eletrônica para o UFMS. E eu pedi a palavra, primeiro porque eu acho que tecnologia não volta mais, gente. Tecnologia é o futuro e é o presente. Então não tem volta mais. Mas a gente precisa lembrar bem o seguinte, a universidade tem recursos limitados, tem questão de tempo, e se cada unidade, se cada processo for um sistema diferente, nós vamos ter problemas na segurança, problema com recurso, problema com tempo. Não estou falando de eleição de reitor, eu estou falando no sistema de votação da universidade. E hoje, a nossa preocupação com os recursos que temos é canalizar, utilizar todo o recurso para investir em assistência estudantil. Então, qualquer recurso, eu confesso que eu não sei o valor de um sistema novo para essa situação, mas seja 50, 100, 200 mil, isso é 100 mil, é 200 mil que sai da assistência estudantil. Nós assumimos esse compromisso, eu me incluo nisso, junto com todos os pró-reitores, de canalizar os recursos para assistência estudantil. Mas o que eu queria, para fechar, é assim, nós temos que definir um sistema para a universidade, para todos os processos eleitorais. Caso contrário, a gente corre o risco de cada dia estar desenvolvendo um sistema, pedindo um sistema, comprando um sistema diferente para um processo que cada unidade escolheu. Amanhã é uma outra discussão. Era a minha contribuição. Obrigado, conselheira. Parabéns aí pelas suas colocações. A conselheira Vera Lúcia. Por favor, Inês libera o púlpito para a Vera. Conselheira. Bom dia. Bom dia, conselheira. É um prazer poder estar aqui no Conselho Universitário novamente, numa situação absolutamente nova para nós, né? E realmente vejo que processo de votação eletrônica, nós não podemos nos furtar dessa situação. Hoje é uma realidade, é uma condição para que nós possamos realmente encaminhar o processo eleitoral, né? E pela fala de alguns conselheiros aqui, já se evidencia o uso dessas ferramentas de maneira, parece, bastante tranquila, né? Inclusive agilizando o processo. Isso é muito bom, reconhecer o valor da nossa universidade, da nossa capacidade técnica. Parabenizo aí aqueles que já se colocaram nesse processo em situações mais peculiares às suas unidades. Realmente, eu penso que nesse momento, vejo aí que nós estamos nos alongando bastante uma discussão, mas ela é necessária, justamente porque nós estamos vivendo um momento novo. Essa resolução foi emitida de referendo, nós não tivemos tempo de discussão, né? Não houve, de fato, uma discussão do Conselho, por isso mesmo agora, uma vez que ela se coloca, ela precisa ser, sim, exaustivamente discutida. Penso realmente no importante para a garantia, sobretudo, do processo democrático dentro da universidade.
e mais do que a garantia do processo democrático, também da lisura e da transparência dos processos de votação. Então, o que eu estou entendendo aqui é que essa resolução que está em discussão aqui, ela coloca um aspecto geral, mas ela também limita algumas ações. Eu espero, de fato, que o Conselho, que o Colégio Eleitoral tenha autonomia e a possibilidade de condução desse processo, né, de mudar, se for o caso, uma regra específica, né? E eu vou reafirmar nesse momento, apenas a minha fala nesse sentido, na importância do processo democrático na universidade, de que os conselhos superiores, de que os colegiados de curso, colegiados e conselhos de faculdades tenham realmente representatividade e legitimidade em sua tomada de decisão. Então, é nesse sentido que eu faço a minha fala, buscando justamente a transparência e a lisura do processo. Obrigado, conselheira, e é um momento oportuno para a gente discutir realmente as resoluções, tá? Eu fico muito feliz aí pelas colocações de todos os conselheiros nesse processo. Vou passar a palavra para a conselheira Vivina. Por favor, Inês, libere o microfone para a conselheira Vivina. Conselheira Vivina. Não liberou. Pode vir ao púlpito. Liberou. Bom dia, Turini, bom dia, Camila, bom dia, colegas, saudades de todos, mas nesse momento é assim que a gente pode, né? Bom, como disse o José Carlos, né, muito do que, acho que eu custei levantar a mão, muito do que eu queria dizer já foi dito, concordo com o que o José Carlos disse, e concordo também com o que a Vera disse, pelo seguinte, é exatamente porque nós primamos pela democracia que eu penso que é necessário, sim, que a gente discuta o que não foi possível discutir antes. Bom, contudo, eu acredito que a resolução, ela está clara, sim. Acredito na lisura do processo, acredito na transparência com que a administração vem conduzindo, né, todas as suas atitudes. A questão de legalidade, você, Turini, é extremamente legalista, né? Então, quanto a isso, eu estou muito tranquila, eu não vejo nenhum problema. Não acredito que os nossos funcionários, né, que nós somos servidores, eu jamais levantaria suspeição contra um colega nosso, tá? E como o Paulinho disse, não foi essa a intenção, mas acredito que é necessário sim que a gente discuta essa resolução. Por mais que a gente alongue aí essa reunião, mas ela é necessária. E foi muito bom que tudo isso tenha vindo à tona, que é para esclarecer. Tanto que eu votei homologação com destaque, porque é sim muito importante. E contratar uma empresa externa, eu sinceramente não vejo necessidade. O Enem contrata e tem problemas. Mas as pessoas vão falar de qualquer jeito. Contratando externo ou não, vão falar, tá? Então, a liberdade de expressão, ela existe exatamente para isso, né? Para a gente concordar, para a gente discordar, tá? Então, não tem como a gente garantir que não haverá falação, porque vai haver. Pode contar que haverá. Porque se ganhar uma, porque aquela que ganhou era amigo lá, não sei de quem, tá? Por isso que ganhou. É o pessoal. Então, a gente não deve se preocupar com isso, pelo menos é o meu ponto de vista, tá? Primeiro, porque eu aprendi nesse tempo que eu estou na direção, que eu estou trabalhando, quanto é difícil a gestão pública. Não é fácil, tá? Gastar o dinheiro público, então, como é difícil. Porque uma coisa pode, a outra não pode, tem ata, a outra não tem ata, né? Então, a gente está, assim, aprendendo sempre. E é uma aprendizagem diária isso daí. Acredito que, como todo mundo já percebeu, não podemos fazer a eleição presencial, mas a eleição eletrônica, ela tem depois como ser aferida, né?
E o fato, é claro que nós queremos que o que ficar em primeiro lugar seja o nomeado, mas não temos garantia nenhuma disso, até porque a legislação garante, a legislação permite a lista tríplice, e a lista tríplice um vai ser escolhido. Isso está lá, não foi mudado, né? Então, quanto a isso, eu não acredito que nós vamos forçar aqui para que alguém, quem a gente quer que seja nomeado, fique em primeiro. De jeito nenhum, não acredito nisso, né? Acredito no trabalho da AGETIC, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Esses dias, quando saiu uma reportagem assim, né, que das 6 universidades que estavam com o ensino remoto, a Universidade Federal estava, e alguém falou assim, nós estamos lá. Eu falei, ainda bem que nós estamos, porque nós conduzimos, com todos os problemas que tem, mas nós estamos conduzindo aí o semestre, né, conforme a gente está fazendo. Então, acredito que a discussão dessa resolução, ela está clara, sim, os artigos estão claros, como disse o Rui, porém, a discussão, ela foi salutar, ela foi necessária, porque aí eu acredito que qualquer dúvida pode ser sanada aqui sim, tá? E não acredito, reforço aqui, não acredito que o fato de chamar uma empresa de fora vá garantir que não se tenha falação, porque vai de qualquer jeito, tá? Como disse lá, faça assado, faça certo ou faça errado, vão falar, né? Tá? Era isso que eu queria falar. Obrigado, conselheira, e vontade de abraçar, né? Vontade de abraçar vocês. Fazer festa. Tem mais 2 inscritos, aí eu vou finalizar e aí eu passo para a deliberação, tá? Então, o conselheiro Marcelo Fernandes, por favor, libera o áudio para ele, secretário Inês. Bom dia, conselheiros. Professor Marcelo, Proes. Só queria ressaltar 2 pontos aqui. Antes de tudo, o interesse por transparência e por um processo ausente de qualquer defeito é interesse de todos os candidatos. Não é interesse da administração, não é interesse de algum opositor ou de N candidatos, é interesse de todos, ok? E nesse sentido eu queria ressaltar que nós estamos numa transmissão agora em tempo real de um conselho que antes acontecia a portas fechadas. Que a nossa matriz de recursos, tanto das pró-reitorias quanto das unidades setoriais, e todos os meus colegas diretores vão poder assinar embaixo, ela tem sido discutida de forma transparente e todo mundo vê o que todo mundo gasta. Nesse sentido também a gente tem os editais que têm distribuído recursos de extensão de pesquisa de forma equalitária, inclusive assim, os campos têm ganhado espaço, a gente tem... Então, assim, transparência é uma marca dos últimos anos da FMS. Então, não dá para a gente ter uma crise agora e achar que a gente vai viver um problema de transparência nos próximos 2 meses, que nós não vamos. Isso não é nosso histórico, ok? E, por fim, eu queria dizer que a norma é uma norma para todas as eleições, todas as escolhas, os certames que a gente possa organizar. Ela tem que ser razoavelmente ampla, a ponto de permitir qualquer demanda individual de cada certame. Então, amanhã nós temos uma comissão que vai deliberar sobre as especificidades da escolha do reitor, que são distintas da especificidade da escolha de um coordenador de curso. Então, a gente vai ter espaço para discutir isso amanhã, a gente vai ter espaço para ter auditoria de quem a gente achar que tem que ter, e eu tenho certeza que é interesse dos nossos colegas da AGETIC que o processo seja transparente, porque eles são servidores públicos e têm fé pública. Então, eu nem vou tocar mais nesse ponto da indignação quanto a desconfiar de algum colega, porque já foi falado aqui, mas acho que a gente tem já digamos, um arcabouço de ações nos últimos anos que nos permite olhar para esse futuro próximo e achar que vai dar tudo certo, pelo menos que vai acontecer da melhor forma possível. Então, eu acho que essa norma é como tem que ser. Ela é uma norma que permite alguns detalhes e que, de forma geral, disciplina o tema de forma... disciplina contento. Obrigado, conselheiro. Passar a palavra para a última conselheira, Ciani Coimbra. Por favor, libere o áudio da... Vou falar. Libere o áudio da conselheira que estava para falar. Marcelo, tá tocando aí, Marcelo? Tira o som.
Conselheira Luciani, ela caiu de novo. Então, as inscrições estão encerradas. Ah, tá aqui? Ah, então tá bom. Alô, alô? Liberado o áudio para a Luciani. Agora vou. Problema que eu tive que sair e entrar de novo. A minha fala vai ser super rápida, mesmo porque muita coisa já foi dita. E assim, o que é muito importante para nós é que a administração pública, ela só vai contratar aquilo que ela não puder executar diretamente. Essa é uma regra nossa. Então, a nossa regra não é contratar, né? Porque a contratação é sempre uma execução indireta. Então, assim, a lei que a gente segue diz que eu preciso justificar que eu não tenho condição de fazer para contratar terceiros. Então, essa é a primeira premissa. Né? E eu acho que tem que estar muito claro para nós, enquanto administração pública. O segundo ponto é que o que eu posso fazer fisicamente, eu posso fazer eletronicamente. Então, por que quando era físico, éramos nós, e agora que eletrônico não é, né? Então, talvez o que eu acho é que existe, assim, uma suposta alegação de suspeição, numa situação que eu acho muito difícil de se justificar isso para se fazer uma contratação indireta. Então, e já ficou muito claro também que esse software vem funcionando, né? É uma solução que a administração pública está dando nesse momento e que atende muito mais às nossas regras de funcionamento do que pedir para a reitoria, né, ou para a universidade abrir uma licitação para contratar alguém para fazer essa função. Nesse sentido. Muito obrigada. Obrigado, conselheira. Então, assim, para falar que esse sistema está em uso já na universidade. Já utilizamos em algumas unidades, como relatados aqui. Então, agora eu vou passar para o painel de votação. Serão duas opções. Homologar na íntegra a resolução e homologar com alterações. O que significa? Como sugestão do próprio conselheiro, capítulo 2 é artigo 5º e artigo 6º. Então, a proposta é excluir o artigo 5º e o artigo 6º da resolução, onde fala da configuração da votação eletrônica. Então, duas opções vão aparecer no painel. Homologar na íntegra ou homologar com alterações. As alterações são a exclusão do artigo 5º e o artigo 6º do processo. Aí depois cada comissão de unidade vai ter que aí encontrar alternativas para poder fazer toda a resolutividade da gestão do próprio sistema. E é a configuração da votação eletrônica que nós estamos tirando o capítulo 2 praticamente. Tá? Então, eu solicito então para a Inês, como já finalizou a votação, a discussão, eu não vou abrir palavra como acontece no presencial, tá? Para novos conselheiros. Então, agora nós estamos na fase de votação. Então, a votação agora eu solicito que apareça o painel, nós temos 1 minuto, homologar a resolução 31 na íntegra ou homologar com modificações, que é a exclusão do artigo 5º e o artigo 6º, que tem a ver com a configuração da votação eletrônica no sistema. Deve estar aparecendo já o painel aí de votação. Já deu 1 minuto, Inês? Esperando os conselheiros votarem. Então, finalizada a votação, eu solicito para a secretária Inês colocar o painel aí de resultado. Eu não consigo enxergar, que está pequenininho aqui. Então, 86%, 88% aprovou
na íntegra e 13% aprovou com as modificações. Então, a resolução está, então, a resolução lá diferente do 31 está homologada pelo Conselho Universitário, e agradeço aí as discussões de todos os conselheiros. Tá? O próximo item da nossa pauta é o item 6 da pauta, que é a proposta de criação e implantação do curso de bacharelado em Ciências Contábeis no campus de Paranaíba, processo 23.456.000173, 2020-27. E para fazer a apresentação dessa proposta, eu convido a conselheira Andréia Cristina Ribeiro, que é diretora do campus de Paranaíba, para fazer o seu parecer. Tá? Por favor, conselheira Andréia, secretária Inês, pode liberar o áudio. E se quiser entrar também, Andréia, no vídeo, aí se tiver condições de banda, de internet, está à disposição. Bom dia a todos. Bom dia, Turini. Bom dia, Camila. Bom dia, senhores conselheiros. Estão me ouvindo? Bom dia, tudo bem. Estamos escutando, Andréia. Tá. Então, eu posso passar ao parecer? Sim, pode fazer a apresentação da proposta. Tá. Esse processo 23.456.0073/2020/2020-27 trata da criação e implantação do curso de Ciências Contábeis, bacharelado para o CEPAR. Eu vou falar um pouco do histórico e aí